Boa tarde, todo mundo. Eu sou Gina Gottschulf, e eu sou diretora de internacionalização do Tumblr no Brasil e na América Latina. E eu estudei filosofia, neurociência, trabalhei com mídias sociais antes disso. Bom, eu fiz muitas aulas aleatórias na faculdade, e acho que a que mais me cativou e influenciou minha vida foi uma aula que eu fiz sobre evolução. Sempre que eu pensava sobre evolução, eu pensava em Darwin, pensava na lei do mais forte, na sobrevivência daqueles que são mais fortes. Isso, para mim, sempre me fazia pensar em seres lutando contra os outros para conseguirem sobreviver por um tempo maior. Mas um conceito que eu aprendi nessa aula de evolução, que realmente mudou as coisas para mim, foi o conceito do altruísmo egoísta. Existem muitas espécies na natureza que defendem as pessoas, defendem os seres de suas famílias, defendem os seres próximos a eles, para assim defender os seus genes e dessa forma sobreviver por um período muito mais longo. Então, através de defender os outros, muitas vezes se sacrificando, eles conseguiam um benefício muito mais longo e sobreviver em termos de evolução por um período muito maior. E eu vou falar sobre como esse tema, essa ideia de altruísmo egoísta, não só se aplica a nós humanos, mas se aplica ao nosso mundo de negócios. Começando pelas abelhas. As abelhas são um grande exemplo desse conceito. Quem as estudou foi um biólogo chamado Hamilton, e ele estudou o conceito de seleção por parentesco. Que é exatamente isso que eu expliquei. As abelhas protegem a abelha mais forte, que é a abelha rainha, e assim conseguem sobreviver por mais tempo. A primeira vez que eu me deparei com esse conceito, mas eu não sabia que ele existia, foi quando eu trabalhava numa ONG, um trabalho comunitário na escola, no high school, e a gente ensinava inglês aos sábados para uma comunidade carente lá perto. E eu tinha uma aluna que não aprendia nada nunca, não importava quantas vezes a gente explicava os conceitos, corrigia a gramática dela, tentava ensinar ela a ler as coisas de formas diferentes, ela nunca progredia em nenhuma aula. Até que a gente descobriu que não é que ela não conseguia ler as coisas em inglês, ela não conseguia ler em geral, ela era analfabeta. Ela não tinha tido nenhum tipo de educação formal e ela estava aprendendo inglês. Então, por causa disso, a gente pensou talvez melhor dar uns passos para trás e reformular o programa dessa ONG e começar a ensinar o ensino básico, ensinar o alfabeto com o inglês como um certo pretexto. E foi por causa disso que a gente conseguiu um prêmio no fim do high school, né, do colégio. Eu peço desculpas, eu falo inglês às vezes porque eu fui alfabetizada em inglês. Desculpas. E a gente recebeu um prêmio no final do colegial, e esse prêmio foi uma forma de uma bolsa de estudos. E na época eu fiquei super feliz, né? São R$2.000, eu nunca tinha ganhado nada na minha vida, que eu passei a vida estudando, mas eu também me senti muito mal, porque eu tinha dedicado vários anos da minha vida para fazer bem a uma comunidade, a certas pessoas, e agora eu tinha sido remunerada por isso. Eu sentia que, já que eu fui remunerada, não contava mais, ou toda a minha boa ação não contava mais. Bom, ao mesmo tempo que eu pensava sobre altruísmo, essas grandes questões, eu nasci numa geração bem centrada em si mesma. A gente é conhecido muitas vezes como geração Y, o que for, mas a gente nasce e a gente aprende que é importante acreditar em nós mesmos, que é importante amar a nós mesmos antes de amar aos outros, seguir nossos sonhos, descobrir quais são as nossas paixões e ir atrás dessas paixões. É tudo muito o que a gente quer. E, graças a Deus, para muitos de nós isso dá muito certo. Fomos para a faculdade, descobrimos que gente da nossa idade podia sair da faculdade e virar milionário. Não era mais necessário entrar numa grande empresa, tentar atingir aquele nível de experiência de 50 anos para conseguir algum dinheiro, alguma notoriedade na sociedade. A gente agora, porque a gente era jovem, a gente entende a internet, a gente entende a tecnologia digital, você pode criar nossa própria startup e ser nossos próprios chefes e conseguirmos um monte de dinheiro. Bom, foi com um pouco dessa cabeça, um pouco egoísta, que eu fui para a faculdade. Eu fui estudar filosofia, I Love Me, visando que eu queria exatamente isso na minha vida. Eu queria trabalhar num lugar como Google, eu queria trabalhar num lugar divertido, que tivesse um escorregador, que tivesse uma mesa de pebolim. Trabalhar com os meus hobbies, você paga para ver vídeos virais na internet. E, ao mesmo tempo, a gente fica falando de si mesmos nas redes sociais. Quando eu entrei na faculdade, foi bem no ano do lançamento do Facebook, e a gente aprende que falar de nós mesmos é uma ótima maneira de conseguir criar nossas reputações, e as pessoas estão super aí para o que a gente está fazendo hoje, o que a gente acha do tempo, mesmo se elas estejam ou não. E essa foi a mentalidade da minha geração.
e eu fui estudar filosofia. Para quem não conhece, essa é a caverna de Platão. É uma história que ele conta sobre uns prisioneiros que estão dentro da caverna. Atrás deles tem um fogo que eles não conseguem ver. E eles conseguem ver simplesmente as sombras que estão na parede por conta desse fogo. E eles não sabem que existe um mundo além. E, eventualmente, esses prisioneiros conseguem sair da caverna e descobrem que tudo o que eles achavam que era verdade no mundo não era e que existe um mundo completamente além. Eu me sinto um pouco assim com a forma como eu fui para a faculdade. Eu fui lá para seguir meus sonhos, para acreditar em mim mesma e fazer o que eu achava que eu tinha que fazer, investir na minha educação. E aí, no fim da faculdade, eu fui visitar a mulher que ajuda a gente a conseguir um emprego e ajuda a gente a montar um currículo. Ela leu meu currículo e falou assim, desculpa, o que você fez com a sua vida até agora? E eu fiquei chocada e muito chateada, porque eu passei a minha vida inteira estudando, eu era uma puta nerd. Eu passei minha vida inteira estudando, eu fiz aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, agora ela está falando que eu não fiz nada da minha vida? Como assim? E aí eu comecei a mandar currículo para conseguir um emprego, isso era em Nova York, bem no auge da recessão, e eu posso te dizer que eu acho que eu mandei uns 60, 70, talvez 75 currículos. Eu recebi 3 respostas, ou seja, 67 empresas nem me responderam, 2 eram não, uma era sim, graças a Deus eu consegui um estágio numa agência. E foi aí que eu acho que eu comecei a sair da caverna e ver que as coisas não eram bem assim, que não é só seguir nossos sonhos e acreditar em nós mesmos, que existe coisas além. E eu aprendi essa lição quando eu comecei a trabalhar, em 3 momentos muito distintos da minha carreira. Primeiro, foi quando eu comecei a trabalhar nessa agência de mídias digitais. Eu fiz uma única amiga no escritório. Ninguém falava comigo, eu não sei se eu era brasileira ou loira, sei lá. Ninguém falava comigo. Tinha uma menina que falava comigo. E ela, de repente, parou de vir no escritório. E ela cuidava de toda a conta de mídias sociais, das marcas de luxo, das marcas de moda da agência. E eu fiquei desesperada. Se essa menina parar de vir no escritório e for mandada embora, eu não vou ter nenhum amigo aqui no escritório. E eu era estagiária do grupo dela, então eu comecei a fazer o trabalho dela, comecei a entregar os trabalhos como se eu fosse ela, porque eu não queria que ninguém percebesse que ela não estava vindo. Às vezes ela vinha 1 da tarde, às vezes ela vinha no fim do dia, e eu lá entrava no meio dela e entregava as coisas por ela. No fim, acabou que ela estava tendo um problema sério com heroína, e ela falou isso para mim, ela falou isso para o pessoal da nossa agência, e acabou indo para o Narcóticos Anônimos, e eu tive que segurar as pontas para ela enquanto ela não estava lá. E foi assim que eu comecei a trabalhar com as mídias sociais. Logo em seguida, eu percebi que eu não ia ser efetivada. Apesar de tudo isso, para você patrocinar alguém de fora dos Estados Unidos, custa muito dinheiro. Custa 3 a 5 mil dólares para a empresa. Normalmente, eles preferem pegar alguém lá dos Estados Unidos que, sabe, alguém que estudou filosofia, tinha grandes talentos para muita coisa, sabia pensar, para que adiantava isso? Eu percebi que fazer o que eu estava fazendo e ser estagiária não era mais o suficiente. Então, eu comecei a pensar, pedi, por favor, será que não tem alguma vaga para mim aqui na agência? Eles falaram, não, a gente não tem nenhuma vaga, todas as vagas já estão preenchidas. Eu pensei, e se tiver uma vaga que eles não sabem que eles precisam dessa agência? E comecei a pensar quais são os problemas dessa agência que eles ainda não consertaram, quais são os problemas que eu ouço os meus colegas de trabalho falarem, e como que eu posso resolver. E aí eu apresentei para eles um PowerPoint falando, eu acho que vocês deviam me contratar, porque vocês precisam dessa posição, vocês precisam resolver esses problemas, e, claro, eu sou a pessoa para fazer isso, né, na época. E o terceiro momento na minha vida, foi logo em seguida, apesar de um pouco de vergonha, eu vou admitir, que eu fazia parte de uma rede de relacionamentos nos Estados Unidos. Eu queria muito conhecer um cara legal, era difícil conhecer em Nova York. E se isso já não é legal hoje em dia, imagine em 2008, 2009. Minhas amigas me achavam a maior loser de todos os tempos. Mas eu fazia parte dessa rede de relacionamentos, eu gostava. E um certo dia um menino me mandou uma mensagem, me chamando para sair. E eu respondi falando, não estou interessada. As pessoas mais normais, eu acho, ignorariam simplesmente, não falariam não. E ele respondeu e falou assim, olha, acho que eu mandei umas 20 mensagens, você é a única menina que respondeu. Você pode explicar por que não? Aí eu acho que, novamente, uma pessoa normal ignoraria esse pedido, mas eu fui lá e expliquei para ele. Eu falei, olha, eu acho que você é isso, eu não gostei disso do seu perfil, não sei o que lá. Ele falou, olha, eu perdi todas as minhas esperanças de encontrar alguém, estou te passando o meu login, faz aí alguma coisa com o meu perfil, vê se você consegue me ajudar. E eu estava de férias na época, não tinha mais nada para fazer. Falei, beleza. Fui lá e refiz o perfil do menino.
Apesar só a partir das coisas que eu tinha aprendido sobre ele já, a partir do perfil dele. Então, eu escrevi as coisas de uma forma verídica, mas pensando no que uma mulher gostaria de ler, que faz um pouco mais sentido, sem usar uns termos que os homens usam que nenhuma mulher quer ouvir. E aí eu fui no Facebook dele e achei fotos melhores dele e troquei também. No final, ele começou a conseguir dates, começou a conseguir atenção feminina, ficou super feliz, contou para todos os amigos do site dele. E todos os amigos vieram atrás de mim. Você pode fazer isso para mim? Aí tudo bem, né? Eu tinha mais coisas para fazer do que ficar fazendo perfil das pessoas nas redes sociais. Mas eu pensei, tem uma oportunidade de trabalho aí. Existe a oportunidade de gerenciar o perfil das pessoas em diversos contextos, principalmente um contexto desses, para que elas consigam atingir as metas delas de uma forma que elas talvez não consigam enxergar. E comecei a pensar, existem oportunidades de trabalho em todos os lugares, até nos lugares mais bizarros, tipo na rede de relacionamento. A coisa mais importante é identificar quais são as necessidades da outra pessoa, da pessoa que você não entende. O que a outra pessoa precisa, seja a agência, seja seu chefe, seja esse menino numa rede de relacionamentos, é onde está a oportunidade de trabalho e a oportunidade para ganhar muito dinheiro. Então, os problemas dos outros viram oportunidades para vocês. Muita gente fala, isso é problema seu. Problema seu, se for problema meu, vira a minha chance de ganhar dinheiro. E a maioria das startups que são muito bem-sucedidas fazem exatamente isso. Elas acham oportunidades, acham problemas na vida das pessoas e tentam resolvê-las. Só que, hoje em dia, a maioria das startups e a maioria das novas tecnologias no mundo de mídias sociais são um pouco centrada na nossa geração, a geração que está um pouco em comando ainda dessas mídias sociais, pensando quais são os nossos problemas, o que eu quero para a minha vida. Muitas vezes isso eu quero tirar fotos que ficam parecendo como fotos de fotógrafo. Eu quero conhecer uma menina gata no bar, no meu telefone. Eu quero não sei o que lá. Tem coisas muito legais, suprem necessidades, que são importantes, mas elas são focadas num grupo seleto de pessoas. E aí eu comecei a pensar, se existe muita oportunidade em identificar o problema dos outros, então quais são os maiores problemas da maior quantidade de pessoas? E por que a gente não está olhando para esses problemas e tentando usar as mídias sociais, as mídias digitais, para resolver esses problemas? E percebi que o social, as nossas necessidades sociais, estão, na verdade, no terceiro nível da pirâmide de Maslow. Acho que todo mundo aprendeu sobre essa pirâmide no primário, que lista quais são as necessidades dos humanos em ordem de importância. E a gente está muito focado nas nossas necessidades sociais, necessidades de entretenimento, coisas divertidas, que alegram o nosso dia, mas que não necessariamente visam solucionar problemas mais sérios e que abrangem uma quantidade muito maior da população. Ou seja, os problemas físicos, nas necessidades físicas das pessoas e as necessidades de safety, segurança. Como é a minha geração que está lidando com essas coisas de mídias sociais, a gente prefere trabalhar com as coisas mais divertidas. A gente aprendeu que tudo bem a gente trabalhar com as coisas divertidas, ter um escorregador no escritório, trabalhar com moda ou com tecnologias que alegram o nosso dia. As outras coisas são muito menos interessantes, elas são chatas, as necessidades das pessoas. Elas são muito menos sexy. Quer dizer, menos o sexo, que é uma necessidade primária dos humanos. Mas eu não quero falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que existem necessidades dos humanos que são muito grandes, que são necessárias, vêm antes da social e não estão recebendo a atenção que elas precisam das pessoas que entendem de digital, entendem de tecnologia, entendem de como as mídias sociais podem influenciar o dia a dia das pessoas. E eu não estou falando de serviço comunitário, eu não estou falando, gente, vamos parar e tentar ajudar o próximo. Eu estou falando identificar esses problemas dos outros que a gente consegue ganhar dinheiro. E esse conceito não é nem um pouco novo. As maiores invenções de todos os tempos foram feitas assim. A lâmpada foi inventada porque a gente não conseguia ver no escuro. A roda foi inventada porque a gente queria chegar em outro lugar. O fio dental foi inventado porque a gente não conseguia tirar aquele pedaço de picanha. Então, não é um conceito novo. E nossos pais, os nossos avós, entravam em empresas já visando isso. A gente tem que fazer com que o consumidor seja feliz, resolver o problema deles para conseguir ganhar dinheiro. Mas com a nossa nova geração muito mais online, isso se perdeu um pouco.
A gente tem que parar de pensar no social, na tecnologia, no mundo digital, como uma coisa do futuro, que a gente está chegando lá. Não é mais isso, a gente já está aqui. A tecnologia não é mais uma coisa que a gente usa quando a gente volta do trabalho e precisa de um momento de lazer. A gente usa ela no dia a dia, no celular, para descobrir onde que tem um restaurante perto que a gente quer, para chamar os amigos, para conversar. Todos os momentos da nossa vida já tem tecnologias digitais e sociais. Isso está crescendo ainda mais aqui no Brasil, muito rapidamente. Entendendo isso, a gente consegue visar esses grandes problemas da sociedade, que abrangem um número grande de pessoas, e usar a tecnologia para resolvê-los. E por isso a gente já pode aprender muito com aquelas abelhas. A gente pensa que trabalhar quer dizer trabalhar um contra os outros, que só eu posso ganhar, que eu vou ser o meu próprio chefe. Mas, na verdade, pensar nas necessidades dos outros e ajudar o próximo a conseguir o que ele precisa é onde a oportunidade de trabalho e a oportunidade de sucesso está. Obrigada.